Lídia. Eu vou trazer hoje um estudo a respeito de fraternidade e me vejo assim muito confortada com essa introdução que a Luciana fez, né, da gente fazer o estudo e apresentar aqui a nossa compreensão do tema e reforçar também esse sentimento, né, que a gente se sente realmente acolhido, porque estamos aqui num sentimento de aprendizado, né, e não de um conhecimento fechado. À medida que ela ia falando, uma das coisas que ela mencionou foi a questão da mala, né, que a gente, da bagagem, né, que a gente prepara para poder chegar no plano espiritual após essa jornada terrena. E um dos itens que pode caber na sua mala, na minha também, é a fraternidade. É o exercício da fraternidade. Nós todos estamos aqui num exercício de aprendizado da vida. E a fraternidade, ela é essencial. Mesmo que eu não busque de uma forma intencional, a vida me traz oportunidades em que eu posso exercer a fraternidade. E a partir, né, desse estudo, eu espero que todos nós possamos exercê-la com mais consciência, porque a consciência do exercício da fraternidade me traz, como se fosse uma maré que vai e que volta, ela me traz um desejo e a possibilidade de sempre fazer melhor. Porque a vida nunca me dá somente uma oportunidade, ela me traz várias. Então, se eu avalio uma situação em que eu utilizei ali da fraternidade, eu posso ainda refletir e pensar como eu poderia fazer melhor da próxima vez, né? Um outro aspecto é que nós vivemos tempos cambiáveis, que nos trazem aspectos novos da cultura, do modo de ser. As pessoas hoje, da geração de hoje, né, fala-se muito na área social, do trabalho, das gerações X, Y, elas têm uma forma de comportamento que é diferente, por exemplo, da minha geração, né? Então, essa geração, quando chegar na minha idade cronológica, eles terão também já sentido as diferenças da sua própria geração com a que virá. Então, a vida faz esse movimento de coisas novas, de valores novos, e que nós precisamos estar atentos e com o coração aberto se queremos realmente exercer a fraternidade. Para compreender o tema, eu sempre gosto de trazer no início alguns conceitos. Não são os únicos, mas são aqueles que eu pensei para a gente poder conversar um pouco a respeito. Aqui eu trago a bibliografia que eu utilizei e no final do estudo eu apresento aquilo que eu também recomendo. Então, para fazer o estudo, eu estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador, que é um livro em forma de perguntas, Emmanuel que traz. O Segundo Grande Elo é um livro que eu já mencionei, são relatos relativos à Segunda Guerra Mundial, em que as situações são explicadas do ponto de vista físico do encarnado, mas também do desencarnado. Inclusive uma equipe coordenada por Zaqueu do Evangelho, né, do Cômodo. O Nosso Lar, que nós terminamos agora de estudar o livro todo, né? No Mundo Maior faz parte também
dos livros, né, do André Luiz, e o Fonte Viva, que também já foi motivo de muitos estudos aqui no Ismael, e que é um excelente livro para a preparação da noite, né, do nosso sono. Então, alguns conceitos. Fraternidade, isso é do Ruais, tá? Laço de parentesco entre irmãos, irmandade. Nós sempre falamos em fraternidade de uma forma geral, pensando no todo, né? E não, às vezes, no nosso irmão consanguíneo ou mesmo nos familiares. Mas a fraternidade engloba esse sentimento de toda a humanidade, né? União, afeto de irmão para irmão, quer dizer, de pessoa para pessoa, né? E por que não dizer de ser para ser, porque eu posso tratar também as plantas que eu tenho em casa, ou mesmo os animais, com fraternidade, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito do respeito, um pouquinho mais à frente. O amor ao próximo, fraternização, e aí nós temos, principalmente agora no final do ano, as famosas confraternizações, né? Que nada mais são do que reuniões onde as pessoas possam exercer o sentimento dessa união, né, de serem fraternos, né, embora muitas vezes indivíduos dentro do grupo escolham uma outra via, né, não compreendem às vezes o objetivo ali da confraternização, então fazem comentários a respeito do colega, né, brincadeiras, constrangimentos, enfim. Então é preciso realmente que a gente pense no objetivo, né, de se reunir, né, nessa confraternização, na comunhão de sentimentos de irmão, inclusive nas nossas reuniões de família, que são muito comuns nessa época do ano, né? A harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa, etc. Então, quando eu, muitas vezes, num grupo em que que não é religioso, não tem esse sentimento, num grupo social comum, muitas vezes eu me refiro ao Ismael falando, lá na fraternidade, né? Ou mesmo me referindo ao Simão Pedro, que é um outro local que a gente atua. Lá na fraternidade a gente faz isso, faz aquilo. Por quê? O principal sentimento que nos une aqui é esse, é de nos considerarmos irmãos. E é muito interessante, Luciana, quando você fala assim, a gente se sente à vontade de vir aqui na frente, porque não há aquele julgamento, né, da pessoa falar assim, vai falar bem ou vai falar mal? Errou aqui ou errou ali, né? Será que ela está falando tudo mesmo ou, né? Quer dizer, não existe isso, né, esse sentimento. Por quê? O sentimento que nos une aqui é um sentimento de união, de exercitarmos, né, essa fraternidade enquanto união de irmãos, de alma com alma. Existe também um outro conceito, gostaria de ter trazido mais, mas achei uma certa dificuldade em achar a coisa assim quadradinha, mas eu trouxe uma do Consolador, tá? Que é: a fraternidade é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo progresso no planeta seria praticamente impossível. Ali ficou errado, né? A divisão desconfigurou. Para professor de português isso é horrível, mas então, a fraternidade, né, é a lei de assistência e solidariedade. E aí a gente relembra, né, que também, nesta época do ano, nós temos um exercício mais fortalecido da solidariedade, né? Por quê? Assistência mútua e solidariedade comum é algo mais comum da gente se ver nessa época,
Porque eu preciso fazer um esforço muito grande para não perceber a necessidade no nosso planeta, né? Eu tenho que praticamente ficar dentro da minha casa, porque se eu vou na esquina, eu vejo alguém deitado na rua, eu vejo alguém que passou a noite no relento, eu vejo um menino pedindo. Então nós estamos num planeta onde a necessidade material, que está ali na base, né, da pirâmide do Maslow, se eu não conseguir tratar primeiro essa necessidade, eu não consigo pensar em conceitos elevados como os que nós estamos tratando aqui. Como é que uma pessoa que chega morrendo de fome, mesmo aqui no grupo, se ela está morrendo de fome, ela não vai conseguir absorver no que ela poderia, no seu máximo, aquilo que a pessoa que está aqui na frente está falando, porque ela está com uma necessidade básica naquele momento. É a mesma coisa eu querer pregar na rua para um monte de gente que não tem nem o que comer e que está pedindo, pelo amor de Deus, um prato de comida, né? Então, nessa época, nós nos esforçamos, inclusive aqui estamos fazendo esse esforço, desse movimento, para auxiliar o grupo Barçanufo de Santa Luzia no recolhimento dos produtos para a cesta. É um movimento de solidariedade. Nesse momento eu entendo que o outro possui as minhas necessidades materiais, o básico, né? Então o que eu faço? Eu aprendi isso aqui com a Lena, ela sempre fez essa observação e eu levei para minha reflexão e achei assim, de uma clareza absoluta. Quer dizer, eu vou comprar para a cesta, que eu vou ofertar para o meu irmão desconhecido, eu não estou lá na comunidade, com produtos que eu mesma gostaria de usar. Aquilo que eu compro para mim. Aquilo que eu compro para mim, eu oferto para o outro, né? Então isso é um exercício de fraternidade, né? Não é dar aquilo que não me serve mais, ou que eu não quero mais, ou que já está quase estragando, mas é ofertar aquilo que eu tenho de bom, né? Talvez até o que eu tenha de melhor para aquela pessoa, reconhecendo ela como um igual. Então isso é a solidariedade. Veja bem, eu não estou lá pessoalmente entregando o produto para poder abraçá-la, para poder conversar com essa pessoa, compreender a realidade dela. Então eu estou realizando um ato de solidariedade. Porque as pessoas às vezes confundem, falam assim, eu vou fazer a caridade, né? Caridade é um sentimento ancorado no amor, em que se eu conversar com a Patrícia e ela está nessa agitação, no final da nossa conversa, ela se sentir mais tranquila, mais equilibrada, eu posso ter feito uma caridade para com ela, porque envolveu o meu sentimento, eu trouxe o sentimento dela para partilhar, né? Mas se eu estou ofertando como estou agora, uma cesta para o Barçanufo, é a solidariedade, não é menos importante, porque nós estamos num planeta de muitas necessidades e nossos irmãos que têm menos do que nós, precisam muito daquilo que nós podemos partilhar. No segundo grande elo, nós temos esse seguinte trecho: conviver com diferenças é uma tarefa penosa, mas antes de tudo, uma necessidade, pois só respeitando o outro teremos espaço para sermos respeitados com nossas características. Devemos encarar o outro como diferente de nós, mas não menos importante. Diferente, mas não errado. Diferente, mas merecedor do mesmo respeito. Pois se para nós o outro é diferente, para ele, o diferente somos nós. Assim, todos somos diferentes do referencial do outro. Cada um tem o direito de ver a vida e reagir a situações de acordo com um entendimento e evolução. Só com respeito às diferenças, sejam elas quais forem, teremos um planeta mais justo
e pacífico e, como consequência, mais feliz. Né? Se nós formos compreender o contexto das histórias deste livro, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, nós podemos perceber que a questão da diferença, do outro ser diferente de mim, foi uma questão crucial, né? Foi um cerne dessa guerra. E hoje também, muitas vezes, eu me encontro digladiando com aquele que é diferente de mim. Então, o aceitar a diferença está na base da fraternidade. Como eu vou exercer a fraternidade se eu quero que o outro entre dentro do meu padrão? Ele só pode entrar aqui, ó, dentro desse quadrado que eu estabeleci, que é o correto. Se a pessoa não se enquadrar aqui, está fora. Então, eu não estou exercendo a fraternidade. Eu não estou fazendo um movimento para poder aceitar o outro, né? É trazer o exercício também, né, Patrícia, que eu já fui um dia igual a esse outro, eu já tive atitudes iguais e me foi dado chance de estar hoje numa situação melhor do que outrora, né? Então, melhor do que outrora, de mim mesmo. Exatamente, de mim mesmo, né? Exatamente. Trazer isso. Exatamente. É a gente também ter essa consciência de que eu sou um espírito jornadeando em encarnações. Então eu já fui muitas coisas, né? Muitas coisas das quais não tenho consciência agora. Então esse julgar o outro pelo que ele aparenta, pela forma como ele fala, pelas marcas de seu corpo, é bem complicado. Eu estou me isolando, né, no meu mundinho que só cabe aquele padrãozinho ali, né? Então eu preciso fazer esse exercício de consciência, né? Quando você falou assim, eu fiquei nervosa, andei nervosa essa semana, mas eu refleti o porquê, né? Qual situação? O que aconteceu para eu ficar nervosa, né? Por que eu não aceito o outro? Por que a imagem do outro, quando eu olho, eu sinto assim um desconforto interno? Por quê? Eu tenho que ir atrás dessas respostas dentro de mim mesma, né? Inclusive para desconstruir arquétipos que eu trago de várias vidas, né? Em que o meu padrão é aquele ali, né? Outro dia eu vi a capa de uma revista, acho que é Saúde Mulher, Mulher Saúde, e assim, tinha uma mulher na capa, toda shapeada, assim, né? Tava parecendo até os tanquinhos. Eu falei, gente, olha o que a imagem da revista está vendendo, né? Que saúde é aquilo ali. E não é. Eu não tenho que estar naquele padrão para ser saudável, né? Eu posso muito bem ter a minha barriguinha, e eu adoro a minha barriguinha. Eu disfarço bem, que aí qual tem gente. Aí, viu? Tá vendo? Qual barriguinha? Disfarço. Claro. Né? Por quê? Porque isso também me faz refletir. Bom, eu olhei a revista. Eu não estou naquele padrão, mas eu sou saudável. Então, o outro que também não está no meu padrão, que eu considero normal, normal vem de norma, de regra. O que é para mim normal é o que eu estabeleci como regra. Então, se o outro não encaixa, ele é anormal, ele está fora. E no exercício da fraternidade eu preciso pensar, por que eu acho que ele não é normal? Quando eu vejo ele, o que eu sinto? É porque ele tem marca no corpo, tatuagem, piercing? É por causa do corte de cabelo? É porque no meu quadrado eu não consigo definir se eu estou olhando para um homem, para uma mulher? Por que eu não consigo transitar, né, nesses limites que eu estabeleci? Então, eu preciso ir fazendo essa reflexão a respeito daquilo que eu trago como verdade para mim mesma, para eu poder
me estender ao outro, para que a fraternidade se estenda, seja exercida como um ato, mas que englobe todo mundo. Por quê? Porque eu peço todo dia para Jesus, para Deus me aceitar como eu sou, mas eu não aceito o outro. Então não tem jeito. Eu preciso, para fazer essa ascensão, eu preciso ter um olhar para o outro, não da minha dimensão, não no nível dos meus olhos. Por quê? Quando eu olho para o outro com a minha dimensão espiritual, na qual estou encarnada hoje como Patrícia, eu estou olhando com todos os meus preconceitos, julgamentos, com a história que eu trago, com toda a história que eu trago. Ela faz parte de mim, mas eu quero transcender, eu quero ir além. Eu quero ver o outro e aceitar o outro como ele é. Então a minha visão, quando eu olho o outro, vocês podem pegar assim, eu comecei a fazer esse exercício assim, tem um determinado tipo de aparência que eu tenho dificuldade. Então, quando eu vejo uma pessoa com essa aparência, eu penso, como que Jesus, que está acima de mim, mais elevado, olha para essa pessoa? A visão muda totalmente, porque ele vê com os olhos de amor, de compaixão e de respeito. Porque embora seja muito claro para nós que a mensagem do Cristo é de amor, antes de exercer o amor, ele exerce o respeito para com o outro. Porque ele diz, o que queres que eu te faça? Ele pergunta para a pessoa o que ela quer. Então é um exercício, uma demonstração de respeito enorme. Jesus já sabe o que a pessoa precisa. Ele já consegue, ele bate o olho e ele vê o ponto que a pessoa está, aquilo que ela necessita, qual é a história dela, mas ele pergunta, o que queres que te faça? Olha o respeito. E eu às vezes dou alguma coisa para a pessoa, achando que ela tem que receber, ainda me agradecer, e ainda achar que tá bom demais, sem eu nem perguntar se ela realmente precisa daquilo. Então, no ato de solidariedade que a gente exerce, até nesse movimento que a gente faz em relação ao Barçanufo, que nós possamos doar, mas com um sentimento também, de que aquilo ali possa agradar, possa ser um motivo também de alegria, para aquela pessoa que vai receber, e que eu possa também começar esse exercício do olhar de um ponto de vista diferenciado, Como Jesus olharia para essa pessoa? Como Jesus me olharia? Se ele me chamar hoje e perguntar, durante o sono desta noite, Patrícia, o que queres que te faça? Será que eu estou pronta para dar uma resposta? É uma outra reflexão que a gente pode fazer. Boa para todo mundo antes de dormir. Essa é boa. Ele fala, a que viestes, O que queres? Então, o outro é diferente, mas não menos importante, que é o que fala aqui, Para a gente respeitar o outro, porque só assim nós teremos espaço para sermos respeitados com as nossas características. Antes eu achava, até nos meus estudos, assim, era um conceito que eu tinha particular, que assim, que espírito superior era tudo assim, uma categoria só, todo mundo igual. Todo mundo vestido de branco, todo mundo perdoando do mesmo jeito, todo mundo exercendo a fraternidade, da mesma forma. E aí eu comecei a perceber, nas entrelinhas dos livros, até mesmo nos livros do André Luiz, vocês podem observar, agora nós estudamos o Nosso Lar, onde a gente tem o Clarencio,
orientador do André Luiz, agora a gente vai ver o Voltei, o Jacó também tem um orientador no plano espiritual, nós ainda vamos chegar nessa parte, são pessoas diferentes. Aqui mesmo no grupo, a espiritualidade que vem e que se manifesta para nós, irmão Dias tem um jeito até de falar, diferente do Rodão, diferente do Rex. Cada um tem uma forma de trabalhar. Então, eu também sou diferente. E cada um aqui é diferente. Então, como é que eu quero que lá na frente, só porque é espírito evoluído, vai ser todo mundo igual, passar régua? Não. Cada um tem uma habilidade para exercer a sua potencialidade no universo, na seara do Senhor, a serviço de Deus. Então eu tenho que buscar a minha potencialidade para poder fazer esse exercício também. O que é que eu posso, com o que eu posso contribuir de mim mesma, da minha natureza, para poder estar nesse exercício, né? Então, para eu ser respeitada, eu também preciso respeitar o outro, porque o outro não vai ser nunca igual a mim, porque a minha história espiritual é diferente. Os meus caminhos são diferentes de cada um aqui. E o de vocês é diferente de cada pessoa que vocês se encontrar. Então, como é que eu quero que o outro se enquadre no meu padrão? Ele tem uma história. Nós não estamos lidando com robôs, nós estamos lidando com espíritos que traz uma história, que traz experiência, sofrimento, alegria, desejo, vitórias. Uma história individual. Ela talvez fique mais fácil para mim pensar nisso, porque dentro da minha cultura, falando assim comigo, não sei se é para todo mundo, nos é apresentado um modelo de perfeição, da forma assim que eu tenho que ser o bom e o perfeito, é um padrão assim de Jesus Cristo para cima. E isso hoje eu penso assim, que é algo que eu trago na minha vida todos os dias, que são os exemplos de Jesus Cristo na minha vida e nas minhas ações. Mas o nosso referencial aqui no meio de nós não é, assim, é o que a gente quer alcançar, mas não é Jesus Cristo. É o outro que é tão para um lado quanto para o outro. Então, quando eu olho isso, eu consigo assim, enxergar a pessoa, o outro, perfeito na condição que ele está, porque é igual a mim. Entende? E não comparar isso com algo que é muito superior ao que nós somos aqui hoje. Porque a nossa, no N amostral, o meu padrão de comparação é o próximo, não é o Jesus Cristo, você entende? Eu entendo que ele é o exemplo dele, né? Ele é o exemplo, mas é algo que não existe naquela, assim, existe, né? Como eu falo assim, a população, o N, nós estamos todos vibrando muito próximos, embora uns vão se destacando e querendo e reconhecendo isso. Né? Isso fica mais fácil de acolher o outro. Por isso, Estefânia, que o exercício é de, em cada situação, eu dar o meu melhor. Porque é o meu melhor. É o que eu dou conta de fazer hoje. Entende? Então é o meu melhor. Aquilo ali, se eu der o meu melhor, eu estou me elevando. Eu estou chegando cada vez mais próximo desse modelo que a gente tem, que é o Cristo. Mas é o meu melhor, com a minha história. E às vezes a gente, eu já vou passar a palavra para você, e às vezes a gente julga o outro, fala assim, nossa senhora, fulano tinha que mudar completamente. Na visão, às vezes, do Cristo, ele está fazendo o melhor que ele pode na condição dele. E eu, né, muito confortavelmente, da minha posição, estou julgando o outro, achando que ele podia fazer muito mais. Ele faz o que ele dá conta.
né? Às vezes ele está dando o melhor que ele pode naquele momento. Então eu preciso, aí quando eu enxergo isso, eu enxergo o outro na sua individualidade. Entende? Eu falei, talvez aquele seja o melhor. Então, se eu acho que eu posso fazer um pouco mais, por que eu não vou ajudá-lo? Com aquilo que eu já dou conta, né? Eu já dou conta, então eu vou ajudá-lo. Não, eu ia só acrescentar, assim, que você fala das diferenças pelo nosso histórico, a nossa bagagem espiritual. E somado a isso, né, Paty, tem a nossa vida nessa encarnação, né? Os filtros que a gente traz também. Porque se você for comparar a cultura, a forma que você foi criado, os seus pais, se você for comparar uma mulher ocidental, uma mulher oriental, enfim, são tantas nuances, tantos filtros que cada um de nós, além de bagagens de outras encarnações, são tantas coisas que como é que eu vou pensar exatamente como aluno? É praticamente impossível, né? Por tudo, por essa somatória de coisas, inclusive desta vida, né? Exatamente. É por isso que nós incorremos num erro grave quando nós comparamos o Brasil a outros países, por exemplo. Nossa, estive em tal lugar e lá não tem um lixo no chão. Mas é o que você está falando, a cultura é outra, é diferente da nossa. Nós podemos chegar lá? Sim, nós podemos, mas eu preciso trabalhar aqui de uma outra forma, porque a forma da gente pensar é diferente, né? Até como coletividade, a gente tem uma identidade diferente, às vezes, daquele povo. Então, é isso, é você reconhecer o outro na sua individualidade, sabendo que ele tem uma história por trás, assim como, por exemplo, os países também. Vai falar, Gui? Se nós observarmos o Cristo, só uma vez ele subiu mais alto. Foi quando ele quis levar todos nós para o sermão da montanha. Então ele subiu. Se nós observarmos nas outras parábolas, que passam sempre aqui, ele senta junto com nós. Ele sentava junto com nós para dizer, o reino do céu é comparado a isso aqui. Isso não adianta eu estar de dentro do carro e perguntar para o cara, o que você quer? Eu tenho que me colocar do lado dele. Você está sentado no meio-fio, eu saio do carro, sento no meio-fio junto com ele, aí eu vou usar de fraternidade, porque eu vou me igualar a ele. Se eu estiver dentro do carro, eu estou superior. E o Cristo nunca foi superior, ele sempre sentava junto. Das parábolas dele, quando no barco do semeador, ele sentou lá no barco e todo mundo ficou em volta. Então, era essa a fraternidade que ele usava. E é essa fraternidade. Eu me transportar para o lugar da pessoa que eu vou tentar ajudar. Aí eu vou ser fraterno. Eu vou me transportar para lá e vou sentir o problema dele. É o que você falou ali. Eu dou a cesta, mas eu tinha que estar lá, no lugar daquela pessoa, para sentir o problema dele, o quanto vale essa cesta. Aí a fraternidade dobraria, seria a verdadeira amor pregado à pessoa, eu me colocar no lugar dele. A oportunidade ainda está aberta, é só verificar com o Hudson a data, né, Hudson, da entrega. Vocês não me deixam mesmo, hein? Falou que era trabalho, não chega. Em casa nós somos. E aí é o seguinte, aqui então fala do respeito, né? E olha lá, cada um tem o direito de viver a vida e reagir às situações de acordo com o seu entendimento e evolução. Só com respeito às diferenças é que nós teremos um planeta mais feliz. E nos livros em que a gente fala a respeito da regeneração, nós vemos que a fraternidade é ponto crucial para que a Terra atinja a situação de planeta regenerado. A fraternidade é crucial. Então, e fraternidade não é só com o meu igual, é aquele que muitas vezes está em erro, que causam mal à minha família, né? E que eu preciso reconhecer que é um espírito em evolução. E que para eu exercer a fraternidade, eu preciso estar ali com ele, pensando naquilo que eu posso auxiliá-lo, para que ele não cometa talvez mais aquelas
aquela atrocidade ou aquela situação. O Clarencio, que é, né, um instrutor do André Luiz no nosso lar, ele diz: vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade, ensinamos-nos a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Então alguém da fraternidade fala assim: ah, Patrícia, vamos lá em casa tomar um café que eu preciso conversar com você. Eu acho um tempo. Ah, Patrícia, eu estou precisando de um passe, vai com alguém lá em casa, com um grupo, para a gente poder, para vocês me darem um passe que eu estou necessitada. A gente arruma um tempo e vai. Mas se é talvez o vizinho que está passando por uma situação e precisa de uma ajuda, talvez eu não tenha o mesmo sentimento. Porque o vizinho é esquisito, porque só dá gente esquisita naquele apartamento, porque ele fica com festa até de madrugada, anda um povo esquisito lá, que eu não sei nem o que eles fazem, julgamento, 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 julgamento. E a pessoa está precisando. A pessoa está precisando do meu auxílio. Então o exercício da fraternidade ele está precisando. É uma pessoa que é digna, porque é filha de Deus, é como eu. Então eu vou procurar auxiliar. Mesmo que no início eu faça um esforço, né? Mesmo que eu entenda que às vezes aquela pessoa me perturba o tempo todo. Mas eu preciso, se eu estou nesse caminho de querer me melhorar internamente, então eu vou fazer um esforço para poder auxiliá-lo também, né? E não somente ficar dentro da solidariedade com o meu grupo, né? Eu adorei essa fotografia, que olha lá, são dois meninos e um está com uma folha, parece que de bananeira, para auxiliar o outro, mas os dois estão molhados da cabeça aos pés. Todos os dois estão molhados. E aí tem uma pergunta no Consolador: onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando-se que há geralmente em todos grandes entusiasmos pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações, onde se verifique a evidência pessoal? Porque quando eu faço parte de um grupo e existe um movimento, né? Por exemplo, aqui no Ismael está tendo um movimento da solidariedade, da gente auxiliar com a complementação da cesta no Bar Sanudo. Então, se eu quero me mostrar, eu posso chegar aqui com um caminhão cheio de coisa, passar no meio de todo mundo. Nossa, essa Patrícia é demais, né? Trabalhadora, doa as coisas. Quer dizer, eu estou tendo a evidência pessoal. O grupo é fechado, todo mundo me conhece, né? Mas a pergunta é: onde que está a causa da indiferença em relação às outras pessoas? Já que quando é para eu me mostrar, eu faço e aconteço. E aí vem a resposta de Emmanuel. É que as criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarcerados nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Todavia, é preciso recordar que após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo. Instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Quer dizer, eu faço isso em vários grupos, né? Então, no meu trabalho tem lá
um esforço, um movimento para auxiliar uma casa de idosos. Então eu chego com aqueles pacotões de fralda. Aqui tem o Barçanufo, eu chego com várias cestas. Outro lugar, na própria família, tem lá um movimento que alguém levantou para a criança. Eu chego com um monte de brinquedo. Então eu estou na evidência pessoal. Para todo mundo, mesmo que eu não tenha isso consciente, e por isso a importância da reflexão, porque a reflexão sou eu comigo mesma, eu não tenho que falar com ninguém, eu não tenho que mostrar para ninguém, e ninguém precisa ver o que eu estou refletindo a respeito de mim mesmo, né? É por isso que eu posso ir cada vez mais fundo nessa reflexão. Então, nesses pequenos grupos, eu estou ali na evidência. Mas, quando o movimento acaba, vem um vazio. Porque eu sei que eu fiz aquilo ali só para mostrar. Não foi um movimento natural do meu ser. E eu sei que as pessoas que estão me admirando ali, elas só me admiram por causa daquele ato que eu fiz. Então fica vazio. E normalmente a pessoa que age assim, quando ela realmente precisa de um ombro, às vezes precisa que alguém faça um chá para ela, ela não tem. Porque as pessoas que vivem na superficialidade da vida, elas só vão encontrar também corações superficiais. E quem é superficial não quer tratar de amigo doente, fazer chazinho, visita, não. Deixa para quem é parente, deixa que ele pague alguém para visitar, já que ele é tão rico. Então, eu me isolo, porque as minhas ações também estão só na superfície. Agora, quando eu dou, eu posso fazer esse movimento de dar, chegar aqui o caminhão, ok, mas quando eu dou na intimidade, no anonimato, porque eu quero, se eu vou levar uma revista para um idoso ler no asilo, eu fico ali batendo um papo com ele, aquilo ali eu estou doando de mim. A minha satisfação interna é muito grande. E aquilo ali ninguém me tira. Eu vou para casa, eu vou lembrar daqueles momentos, eu vou lembrar daquela pessoa. É como se me alimentasse. E o exercício do trabalho no bem, ele também é assim. Ele vai se autoalimentando, se retroalimentando. Tanto é que quanto mais a gente faz, a gente se sente tão amparado, mesmo que em casa, numa situação de trabalho, a gente sente quase que a materialidade da espiritualidade te auxiliando ali. Então é importante que esse movimento saia do íntimo. E é um movimento também, já que eu vou ao encontro do outro, é um movimento de fraternidade. É eu visitar o asilo, o idoso, né? E talvez refletir lá na frente, quando eu estiver também nessa situação, refletir a respeito daquilo que eu fiz e sentir um conforto no coração. Eu visitava aquela pessoa, olha só, hoje eu entendo o que ele me contou aquele dia, porque eu estou na mesma situação. E Jesus no exercício da fraternidade? Jesus nos dá diversos exemplos, né, do exercício da fraternidade com várias situações que ele nos traz. Inclusive nessas que ele vivenciou, mas também através das parábolas que ele nos deixou. Então nós temos: aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações, interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Quer dizer, não fica lá de conversa fiada, querendo saber como é que foi, como é que deixou de ser. E muitas vezes eu me vejo nessa situação. A pessoa às vezes está numa situação difícil, mas eu quero saber como que ela chegou ali, quem é que estava do lado, como é que aconteceu aquilo ali. Né? É a mesma coisa do samaritano, né? Que os ladrões vieram, né? Deram uma surra nele e deixaram quase morto. Né? Se fosse eu, ia reanimar meu filho. Quem é que fez isso com você? Mas como é que eles eram? Quantos que eram? O que aconteceu? Você fez alguma coisa antes? Né? A nossa curiosidade,
mundana, né, muitas vezes vai atrás desses relatos, né? Então, às vezes eu estou numa reunião de tratamento e o orientador está conversando com uma pessoa e eu estava até conectada, cantando, mas de repente eu ouvi uma palavra, aí o meu pensamento vai ali. Eu começo a acompanhar aquela conversa e aí depois tenho vergonha, né, de perguntar para a pessoa, que eu não conheço ela direito, mas aí eu vou para casa e o pensamento fica ali, gente, mas será que fulana está com isso? Mas o Espírito falou aquilo, mas será que vai acontecer aquilo outro? Quer dizer, é minha curiosidade mundana. Por que eu não faço uma prece para aquela criatura? Se eu continuar na minha conexão, eu vou auxiliar muito mais com minha energia, com o meu ectoplasma, né? Vou contribuir para a energia do ambiente. Então, muitas vezes é a curiosidade mundana que fica ali, até me atrapalhando no ato de fraternidade. O que Jesus fez com Madalena? Resolveu ali, perguntou, fez a pergunta crucial, saíram os mais velhos primeiro, que tinham mais experiências, e aí aos poucos não ficou ninguém. Alguém te condenou? Vai, não pegues mais. Mensagem dada, né? Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Então, Cristo ali naquela hora, ele planta aquela semente com a situação em si. Porque é claro que Madalena vai refletir a respeito daquilo que aconteceu. E ela vai levar para o apostolado dela, no cuidado com os leprosos que ela vai buscar em seu caminho, e dar aquele amor de mãe para todos aqueles filhos perdidos da doença. Então, é a renovação, é o apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo, né? Zaqueu fala com Jesus. Quando eu prejudico uma pessoa, eu pago 4 vezes mais, né? Depois a gente vai trazer até as histórias da Boa Nova aqui, que são muito enriquecedoras, né? Quer dizer, é o esforço nobre dele, a consciência. Eu procuro não prejudicar ninguém, né? Eu faço o meu trabalho, eu trato bem os meus empregados. Então, na Boa Nova, se vocês lerem lá, vocês vão ver assim, a felicidade com que Zaqueu corre para casa para aprontar a chegada de Jesus. E ele contagia todos os seus servos. E vai todo mundo arrumar a casa, preparar a alimentação, porque o mestre ia chegar, né? Então é o esforço, não importa qual a posição que você ocupa no mundo. Mas eu tinha que ser médico para poder ter uma missão. Não, a sua missão foi dada. Olha para o seu lado, olha quem está do seu lado na família, olha quem depende de você, olha quem é que você pode dar aquele apoio. Essa é a sua missão, você já está nela. Olha a sua profissão, o que você faz no dia a dia, olha para as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho. A sua missão está ali. O esforço nobre, construtivo. Faz igual Zaqueu, implemente essa alegria, né? Seja a mensagem do Cristo vivo nos grupos em que você transita. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce as contendas inúteis, impressiona-a pelo contato de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia para que busque as fontes eternas, né? Jesus fez com que ela soubesse, né, que ele sabia qual era a condição dela, mas numa atitude de extremo respeito. Ele não ficou perguntando, né, na minha curiosidade mundana, mas escuta aqui, você já teve quantos maridos, minha filha? Você deve ter algum problema, né? Não, ele vai falar da água, né? Ele pediu a água, ele vai falar da água viva, da água que vai descedentá-la para a vida, né? Então, é o que? É o exercício da fraternidade, né? Ele sabia tudo da vida dela, mas ele não vai ali para isso. Ele vai puxá-la para o alto, né? Esse é o movimento que o Cristo faz. Ele puxa a pessoa sempre para o alto, elevando. Conviver